Olá, estudante do sucesso! Seja bem-vindo à universidade na nossa 45ª lição de sucesso. Meu nome é Alexandre, sou coach palestrante e estou aqui gravando a série de vídeos com 50 lições baseada na obra A Universidade do Sucesso, do Og Mandino. Um grande livro, com insights, com dicas de vários autores, aonde nós estamos construindo o caminho do sucesso. Se você é novo aqui, está assistindo um vídeo meu pela primeira vez, ou um vídeo da universidade pela primeira vez, nós já estamos na 45ª lição. Você tem aí 44 na verdade, lições já gravadas, trazendo dicas de sucesso, insights sobre como você encontrar o seu caminho do sucesso. Nessas últimas 10 lições, até completar as 50 lições, nós estamos falando como lidar com o sucesso. Após você ter conquistado o sucesso, não é? Agora você precisa focar a sua mentalidade, ter a força suficiente dentro do seu espírito para conseguir se manter em sucesso. E é exatamente sobre essa força, nesse espírito, que eu quero trazer para você a lição de hoje. E hoje falaremos de uma historinha conhecida como a história mágica, e traz um insight de como podemos nos recuperar rapidamente de um fracasso. E essa história contada por uma pessoa, eu não vou dar detalhes dos trabalhos que essa pessoa teve, para que você se identifique mais com essa história, para que você comece a viver essa história como talvez alguém que você conheça, talvez como uma história que você já tenha visto, e pensando, talvez em algum momento da sua vida, talvez você já tenha passado e aprendido o que essa história tem de lição, ou talvez numa escala menor, talvez você já tenha tido essa experiência. Então, muita atenção nessa história, reflita dessa forma como alguém que você conhece, ou como você, ou se imaginando dentro dessa história como personagem principal. Bom, essa história começa com um jovem garoto que perdeu seus pais recente, com 10 anos de idade. Então, a partir daquele momento, o pai, na verdade, não deixou nenhum bem considerável para que essa criança pudesse se virar e ganhar a vida. Então, essa criança teve que trabalhar, juntar dinheiro e, no final das contas, ela conseguiu comprar o estabelecimento onde ela trabalhava, através de poupança, uma mentalidade de poupar, muito mais que poupador, na verdade, de investidor, de uma visão de futuro. Então ela conseguiu comprar o estabelecimento e se tornou dona do estabelecimento e se tornou uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com rendimentos, com possibilidades de ter um bom estilo de vida, não é? Mas, infelizmente, aconteceu um incêndio e os galpões do trabalho, da empresa daquele rapaz, então, foram queimados, pegaram fogo e ele perdeu tudo que ele tinha. Talvez nesse momento você já tenha passado por uma experiência de perda tão grande quanto revelado nessa história. E ele já teve um insight a respeito dos momentos bons, momentos de sorte. Quantas vezes nós não estamos no caminho do sucesso, mas nós não nos mantemos programados para continuar esse sucesso. Nós não temos um backup, não temos uma visão além do que pode acontecer para que nós possamos ter uma certa segurança ou um caminho que nós podemos seguir, mesmo que as coisas muitas vezes deem errado, como foi o fato que aconteceu. Então você precisa estar atento, vigilante a todo momento e aproveitar outras oportunidades também dentro da sua trajetória. Bom, mas continuando a história, esse rapaz, então, com a empresa destruída, ele não tinha condições de recuperar a empresa naquele momento e tinha muitas dívidas, estava devendo para muitos fornecedores e ele não tinha o dinheiro para poder pagar. Então ele foi para a prisão e isso acabou ainda mais com a situação, potencializou a situação que ele estava passando no momento e causou para ele um transtorno muito grande com relação aos seus valores, o fato de ter que ir para a prisão, e quando ele saiu de lá, ele já sentia que não era mais a mesma pessoa. Ainda assim, ele conseguiu arrumar um bom emprego. Acontece que a sua mentalidade, o seu espírito tinha se perdido com relação aos seus valores. E ele começou a fazer coisas erradas, a se embebedar, a quase faltar o trabalho, a atrasar, a aproveitar momentos, ao invés de trabalhar,
o que ele chamou de roubar o patrão, porque ele recebia para poder trabalhar, então ele enrolava, né, disfarçava aqui, perdia algumas horas do trabalho, até que enfim ele foi mandado embora. E por conta, né, dessa postura dele, desse perfil como desleixado com relação aos trabalhos, logo toda a região já o conhecia e ele já tinha perdido a oportunidade de voltar a trabalhar. Então ele passou a viver como um mendigo, já não tinha mais, né, a roupa, já não cuidava mais do seu corpo, já não tinha onde morar, o que comer. E o pior de tudo é que aquele grande espírito de sucesso que ele tinha se esvaiu e ele então se tornou uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada, uma pessoa triste. Mas, né, ele conta a sua grande virada, a sua grande iluminação, né, o despertar novamente, foi quando ele teve um sonho. Ele sonhou com uma pessoa, né, próxima dele, que estava o acompanhando, e na realidade essa pessoa tinha a fisionomia dele mesmo. E quando ele acordou, ele conseguiu enxergar esse eu externo, fora dele. E por uns dias, né, ele começou a acompanhar esse eu. E ele ia seguindo esse eu durante todo o dia e percebendo os lugares que esse eu frequentavam. E eram lugares aonde ele desejava estar, aonde quando ele estava com o espírito bom, quando ele estava no sucesso, ele visitava, na verdade, lugares que ele frequentava. Até um dia, então, que ele criou coragem e perguntou para essa visão que ele estava tendo, né, para essa imagem, né, essa autoimagem que ele estava vendo fora dele, e perguntou quem era essa autoimagem. E essa autoimagem falou assim: eu era você, eu era o seu melhor, o seu entusiasmo, aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa comprometida em buscar os seus sonhos, em viver os seus valores. E a partir desse dia, então, ele entendeu que aquele espírito que estava vivendo dentro dele, né, todos nós já falamos isso em outras lições, tudo tem a sua dualidade. Então, aquele bom espírito, aquele espírito entusiasmado que ele tinha de sucesso, ele tinha permitido que aquilo saísse dele, porque ele deu lugar àquilo que de mais ruim tinha nele, de desânimo, de tristeza, né, de não acreditar em si. Aquilo é que estava vivendo dentro do seu corpo, e ele compreendeu e entendeu que ele precisava cuidar de si para que aquele espírito novamente voltasse. E ele acordou com um entusiasmo e ele tomou uma ação. Ele voltou a um lugar onde ele tinha começado a trabalhar. E lá chegando, ele viu algumas pessoas carregando barris num caminhão. E ele não disse nada, foi lá e ajudou essas pessoas. Depois entrou dentro da empresa e viu que tinha um banquinho que estava um pouco empoeirado, que era onde ele trabalhava. Ele limpou aquele banquinho e começou a trabalhar. E ele foi um bom trabalhador, né? Tinha uma certa habilidade, mesmo agora, né, com toda a idade que ele tinha. Mesmo assim ele conseguia produzir e começou a produzir sem falar nada para ninguém. E o chefe chegou, olhou para ele ali e veio até ele para saber o que estava acontecendo. E ele falou: não, chefe, eu voltei para trabalhar. O chefe então não disse nada, e a partir daquele momento ele continuou o seu trabalho. E ele não continua a história e dá uma conclusão com relação a que você pode se tornar, você pode sempre continuar a ser e viver os seus sonhos, seu sucesso, as suas realizações. Como, né, nós estamos falando aqui das lições aonde nós precisamos nos manter no sucesso. Talvez, por algum motivo ou outro, uma pessoa de sucesso, talvez você já tenha tido sucesso e tenha, né, perdido um pouco desse sucesso. Mas não perca o entusiasmo, não deixe ir embora o seu grande espírito, o seu espírito de realização, de sucesso, o seu espírito vencedor. Permita que ele se mantenha, não perca. Você sempre tem a opção de voltar a ser, reconstruir a sua vida a todo momento, reconstruir o seu sucesso a todo momento. Essa é uma mensagem que eu dou um valor tremendo, porque quando, né, experimentar você
tiver que experimentar um momento, se você passar por um momento desse, mesmo que sejam momentos pequenos, essa história serve de reflexão para nos lembrar que dentro de nós permitimos que viva o espírito de sucesso, entusiasmado e passe pelas derrotas e recomece, tenha força para recomeçar, porque sabemos da nossa capacidade, da nossa habilidade de conquistar nosso caminho de vitória, de sucesso, de alegria e felicidade na nossa vida e não permitir que esse espírito vá embora. Tudo de bom para você, espero que você tenha aproveitado e curtido esse insight, essa lição, e eu te vejo amanhã, te encontro amanhã aqui para a nossa próxima lição, com mais um insight para nós terminarmos então a nossa Universidade do Sucesso, né? Já estamos quase no fim, faltam aí mais 5 lições, eu espero que você tenha aproveitado bastante, esteja aproveitando bastante, e quem sabe numa das próximas lições aí nós possamos, né, ter um insight ainda maior, um insight que faça toda a diferença se você já não teve uma boa diferença aí buscando o seu sucesso durante essas lições. Tudo de bom então e até amanhã.